Olá, seja bem-vindo ao curso de Spring REST para iniciantes. Eu sou o Thiago Faria, fundador da AlgaWorks. Durante essa semana eu vou te mostrar como você é 100% capaz de aprender e se tornar um desenvolvedor de REST APIs usando os projetos do ecossistema Spring, para aproveitar as melhores oportunidades no mercado de trabalho e poder ganhar um ótimo salário, como você pode ver em diversos sites de empregos. Vagas que pagam R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 9.000 e até R$ 15.000 ou um pouco mais para quem já tem mais experiência. Já pensou dobrar o seu salário, triplicar ou quem sabe até quadruplicar? Isso é possível e eu já vi acontecer muitas vezes com meus alunos. Como, por exemplo, com esse aluno. Eu não pedi autorização para divulgar, por isso eu vou manter o nome e foto dele em sigilo. Ele era um estagiário e em apenas 3 meses quadruplicou o salário. Esse outro conseguiu ganhar 3 vezes mais em uma empresa multinacional. Ser bem remunerado de forma honesta, como recompensa de um trabalho bem feito, é muito bom, né? Mas, além disso, você ainda poderá ser reconhecido, trabalhar em projetos interessantes e ter satisfação pessoal. Já imaginou? E se for um desejo seu, você pode até mudar de país com uma qualidade de vida melhor e ser remunerado em dólares ou euros. Existem oportunidades lá fora que até ajudam no seu visto de trabalho e pagam a sua mudança. E ainda tem a possibilidade de trabalhar remotamente aqui do Brasil, gastando em reais e ganhando em dólares ou euros. Tenho vários alunos que já foram por esse caminho, como é o caso dessa pessoa, que não vou expor o nome ou foto porque também não pediu autorização. Recentemente ele entrou em contato comigo e ele me disse que se mudou para a Holanda e trabalha em uma empresa muito conhecida no mundo todo. Esse outro aluno me disse que estava com uma oportunidade para morar em Portugal e ele já tinha sido até pré-selecionado na vaga. Bom, se você almeja alguma dessas coisas na sua vida e quer aprender desenvolvimento de REST APIs com Spring, eu te digo com toda certeza que você está no lugar certo. Não importa se você está na estaca zero com REST e Spring e se tudo isso é novo para você. Não importa se você ainda é um estudante ou tem pouca experiência com Java. E também não importa se você já é um programador com uma grande experiência. Eu criei esse curso gratuito pensando em todos esses casos. Você vai passar de uma pessoa que não conhecia muito ou nada de REST APIs e Spring para alguém que consegue desenvolver uma API do zero, sabendo exatamente o que está fazendo e usando boas práticas. Eu sei que você pode estar desconfiado se você realmente vai conseguir aprender de um jeito simples e rápido. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas o que eu vou te passar é resultado da minha experiência de mais de 23 anos com o desenvolvimento de software, sendo mais de 15 anos dedicados ao ensino de Java, e centenas de milhares de pessoas que já ajudei através de cursos pagos ou conteúdos gratuitos como esse. Se você implementar tudo que eu tenho para te ensinar, você pode acabar igual a muitos dos meus alunos que ficaram surpresos com o que eles puderam aprender em pouco tempo e com os resultados que eles tiveram em suas carreiras. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada no que um aluno falou depois de estudar aqui na AlgaWorks. Meu nome é Fernando Dias, eu tenho 27 anos, eu sou programador. E para poder falar esse sou programador não foi muito fácil. Atualmente eu moro em Uberlândia, mas eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Coromandel. E lá em Coromandel eu sempre trabalhei como balconista de farmácia. Foram quase 10 anos como balconista, mas eu sempre fui louco por computadores, por tecnologia e acabei fazendo curso de sistemas. Depois de formado, eu me mudei para Uberlândia para poder conseguir trabalho na área, para conseguir trabalho como programador. Fui contratado por uma empresa, até então para ganhar metade do que eu ganhava na farmácia, e onde eu gastaria o dobro, porque eu teria que pagar aluguel e outras despesas. Mas eu aceitei porque era isso que eu queria, era o que eu queria trabalhar, era isso. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu comecei, eu fiquei quase louco. Era muito termo, muito framework, coisa que eu nunca tinha visto. Spring, Maven, eu fiquei perdido. Mas eu pensei comigo, não, com o tempo, com a experiência do trabalho, eu vou aprendendo, vou conseguindo. 5 meses depois, eu fui mandado embora da empresa. Na época, eles alegaram que a empresa estava passando por uma reestruturação e tal. Mas depois, em conversa com o diretor, ele me disse que na verdade, o meu rendimento era muito pouco. Eu não sabia programar, eu não tinha nível de conhecimento nem de estagiário. E ele perguntou se era isso mesmo que eu queria para mim, porque se eu quisesse eu teria que estudar muito. Desempregado e com conta para pagar, eu fiquei com duas opções. Ou eu voltava para Coromandel, para a farmácia, ou eu ficava aqui e corria atrás. Foi então que eu decidi pegar o restante do dinheiro que me tinha sobrado e investir em um curso online para poder aprender sobre framework, sobre tecnologias, coisas que eu não conhecia. E assisti vários vídeos gratuitos de uma porção de sites, alguns até muito conhecidos por programadores, e acabei encontrando a AlgaWorks.
E para ser sincero, o vídeo da AlgaWorks foi o único onde eu consegui realmente entender o que eles estavam dizendo. E comecei a estudar. Resultado, eu fui contratado por outra empresa, até maior do que a que eu trabalhava antes, e atualmente eu recebo o dobro do salário que eu recebia antes. E tudo isso eu devo muito ao investimento que eu fiz em educação e por ter escolhido a ferramenta certa, que foi a AlgaWorks. Eu quero agradecer muito ao Thiago, toda a equipe da AlgaWorks, porque se não fosse por vocês, se não fosse pela ajuda de vocês, provavelmente eu estaria agora em uma farmácia pensando no sonho que eu não consegui realizar. Obrigado, pessoal, e bora estudar, porque tem muita coisa ainda para aprender. E o mais interessante é que esse não é um caso isolado. Temos casos de sucesso gravados em vídeos de vários outros alunos. Mas agora você pode estar perguntando como que a gente chegou até aqui? A história começa quando eu ainda era adolescente. Só para contextualizar, o ano era 1996. Eu tinha 14 anos. Eu era muito tímido, tinha muitas dificuldades nos estudos e já havia repetido de ano na escola por 2 vezes. Ou seja, não era considerado um menino inteligente. Muito pelo contrário. Eu venho de uma família simples, de classe média, mas eu tive o privilégio de ter um computador naquela época, depois de insistir muito com meu pai. Eu me lembro que, para pagar o computador, meu pai usou parte do dinheiro de um imóvel que precisou vender. Por uma razão que hoje eu não sei explicar, um computador era o que eu mais queria naquele momento. Mesmo não sendo bom na escola, eu sempre gostei muito de fuçar e descobrir as coisas. E eu descobri a possibilidade de desenvolver programas usando arquivos BAT do Windows. Aqueles programas de tela preta que rodam no terminal, sabe? Criei até jogos fazendo animações com os caracteres. Eu não sabia nem o que era uma variável, então você pode imaginar aí o nível de gambiarra que eu fazia até as coisas funcionarem. Felizmente, meu pai trabalhava em uma empresa de telefonia e por isso conseguiu ser um dos primeiros na cidade a instalar a internet em nossa casa. E eu descobri um programa de chat chamado Mirk, que possibilitava o desenvolvimento de novas funcionalidades com uma linguagem própria dele. Nessa época não existia Google, tá? Mas fuçando dia e noite, eu desenvolvi o primeiro jogo de truco online e multiplayer da internet que ficou bem famoso. Quando fiz 19 anos, eu consegui meu primeiro emprego como programador, ainda sem faculdade e sem experiência de mercado, graças ao meu jogo e programa de chat, porque meu patrão era meu usuário. Não teve nem entrevista direito. Eu sentei na cadeira, ele virou o monitor de tubo para mim e me perguntou: "Foi você que fez isso aqui?" E aí eu fui contratado como desenvolvedor web. Eu programava em ASP, depois com PHP e até que eu descobri o Java. Mas eu achava que o mercado de TI não iria proporcionar um bom futuro para mim. Eu ganhava R$300 nessa época, que não dava para pagar nem a faculdade. E eu não conhecia ninguém que tinha uma boa vida sendo programador. Na verdade, até entrar nessa empresa eu não conhecia nenhum outro programador. Então eu estava cego para as oportunidades da área de TI. Por isso, mesmo sendo a minha paixão, eu tentei abandonar a área de programação e comecei a fazer o curso de engenharia de telecomunicações. Mas no primeiro ano já ficou muito claro que não era aquilo que eu queria fazer. Eu estava indo muito mal, estava triste, desmotivado com a faculdade. Minha mãe percebeu isso e me incentivou a fazer o que eu gostava. E aí eu entrei para o curso de Sistemas de Informação. No ano de 2004, com 22 anos, abri minha primeira empresa de consultoria e desenvolvimento de software. Começou na sala da minha casa e depois mudamos para um cômodo comercial. Estudei muito, a empresa cresceu e liderei projetos importantes para grandes clientes que faturavam até bilhões de reais por ano. Um dia, um grande cliente nos solicitou uma proposta de treinamento Java para a equipe deles. E aí eu tive a minha primeira experiência como professor de programação em uma turma fechada. E apesar de muito tímido, aconteceu algo que eu não esperava. Eu adorei compartilhar meu conhecimento com mais pessoas, fiquei viciado em ensinar. Descobri que, além de gostar muito de programar, eu também era apaixonado pela área de educação. De lá para cá, eu saí da sociedade dessa empresa no ano de 2009 e comprei o segmento de treinamentos, iniciando a nova marca AlgaWorks. Ministrei treinamentos Java e front-end para várias empresas e órgãos do governo em diversas cidades e estados, mas eu queria ajudar muito mais pessoas e o contato presencial não possibilitava isso. Foi aí que no final de 2011 eu decidi mudar completamente o rumo da AlgaWorks, iniciando os cursos online. E desde então lançamos vários cursos e conteúdos, publicamos vários livros sobre Java e front-end, onde eu sou autor ou coautor de vários deles, sendo que a maioria são distribuídos de forma gratuita para a comunidade. Ministrei palestra no principal evento de Java do mundo, o JavaOne, em São Francisco, agora conhecido como Oracle Code One. Participei das principais conferências de Java e front-end do mundo, como, por exemplo, o Spring One Platform, que é o principal evento do mundo sobre desenvolvimento com Spring. E um dos motivos que eu faço isso é para ficar próximo dos criadores das tecnologias e manter nossos alunos sempre atualizados.
E tudo isso possibilitou que hoje eu estivesse aqui bem animado para contribuir com o seu conhecimento em desenvolvimento de REST APIs com Spring. Então vamos lá, nesse curso você vai aprender a desenvolver uma REST API. Mas o que é REST? O que é API ou API, como muitas vezes a gente fala aqui no Brasil? Vamos começar por API. API é o acrônimo para Application Programming Interface, que significa interface de programação de uma aplicação. É um componente de software que possui um conjunto de funções que faz a intermediação do acesso às funcionalidades de algum sistema. Para fazer sentido existir uma API, precisa também existir dois papéis. O papel do software consumidor, aqui desse lado esquerdo aqui, né? E o papel do software provedor, aqui do lado direito. Então imagina que eu tenho um software e eu quero expor alguma funcionalidade dele para um outro software terceiro interagir com essa funcionalidade através de uma linguagem de programação. Para isso, eu crio uma API que expõe essa funcionalidade do software provedor. Tá vendo aqui? Então, temos o software provedor e temos a API expondo alguma ou algumas funcionalidades do software provedor. E através dessa API, um outro software, que no caso é o software consumidor aqui, pode acessar essa funcionalidade. Então, basicamente, nós temos um software conversando com o outro graças a uma API que o provedor disponibilizou. E uma dúvida comum é se web services são a mesma coisa que APIs. Na verdade, quando a gente fala o termo API, ele é bem amplo. Não necessariamente a gente está se referindo a web services. Por exemplo, o seu sistema operacional pode ter uma API nativa para acessar as suas funcionalidades. Não tem nada relacionado a web services nesse caso. Mas web services são um tipo de API, ou seja, uma API que fornece a sua interface de comunicação pelo web, pela internet. Então, quando falamos em web services, estamos falando em web APIs, APIs web, né? Inclusive, é sobre web API ou web services que nós vamos focar aqui no curso. E talvez você esteja questionando por que você deve aprender a implementar web services. Bom, o mundo que nós conhecemos hoje só existe porque os web services também existem. Toda a conectividade entre pessoas, empresas e aparelhos eletrônicos só existem porque nos bastidores existem milhares de softwares se comunicando através dessas APIs, desses web services. Quer ver? Vamos pensar num exemplo. O iFood é uma empresa que faz a intermediação de pedidos para delivery, certo? O consumidor acessa o aplicativo, escolhe seu prato e faz o pedido para o restaurante. O restaurante recebe esse pedido, prepara o prato e entrega para o consumidor. E o iFood disponibiliza uma API, que no caso é um web service, que pode ser usado por softwares de restaurantes. Então, imagina que você desenvolveu um software para gerenciar um restaurante. Ao ficar sabendo que o iFood disponibiliza uma API, você pode desenvolver e integrar com o iFood para receber os pedidos diretamente dentro do seu software, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa que seja possível. Viu que legal? Graças a uma API, milhares de restaurantes podem automatizar os seus processos de delivery. Eu poderia citar centenas de exemplos aqui. O essencial é que você saiba que as APIs são muito importantes. E por ser tão importante, você deve aprender a desenvolver APIs também, porque as empresas precisam cada vez mais interagir com outras empresas e para suprir essa demanda, o mercado precisa de bons programadores que saibam o que estão fazendo, que sigam padrões de mercado e as boas práticas. Beleza, mas é muito comum a gente ouvir falar de REST API ou API REST, né? Afinal, o que é esse tal de REST aí, né? REST é o acrônimo para Representational State Transfer. É um estilo arquitetural para desenvolver web APIs, ou seja, para desenvolver web services. Ele não é uma tecnologia, não é um software, não é uma ferramenta ou uma biblioteca. Portanto, não é possível baixar ou instalar REST, beleza? REST é uma especificação que define a forma de comunicação entre componentes de software na web, independente da linguagem de programação usada. Apesar de aparentemente ser uma proposta nova, REST surgiu no início dos anos 2000, a partir da tese de PhD de um cientista chamado Roy Fielding. O intuito geral era a formalização de um conjunto de melhores práticas e regras para desenvolvimento de web services. Essas melhores práticas são chamadas de constraints, ou seja, traduzindo seria algo como regras, que devem ser seguidas para uma API ficar em conformidade com REST. Então, uma REST API é uma API que segue as regras especificadas pelo Roy Fielding, ok? Mas por que usar REST? Quais são as vantagens?
Bom, uma das primeiras vantagens é a separação entre cliente e servidor, ou seja, entre quem consome a API e quem provê a API. Dessa forma, a gente tem uma maior flexibilidade e portabilidade. O sistema cliente pode evoluir independente do sistema provedor e vice-versa. Esses sistemas podem ser escritos e gerenciados por equipes e até por empresas diferentes. A escalabilidade também é um outro benefício. Podemos escalar nossos sistemas de maneira muito mais fácil. Se um servidor não está sendo o suficiente, é só adicionar mais um sem ter que ficar replicando a sessão de uma máquina para outra. Qualquer máquina servidora pode atender qualquer requisição. Outra vantagem é que uma REST API é independente de linguagem de programação. A gente pode desenvolver uma API com Java e dentro da mesma empresa um outro time pode preferir usar outra linguagem, como Python ou PHP, por exemplo. E o mais legal é que essas APIs podem interagir entre si, além de serem consumidas por outros sistemas internos ou externos. A simplicidade na criação e consumo de APIs também é bastante interessante. Uma API modelada da forma correta é simples e intuitiva para ser usada por qualquer programador. Além dessas vantagens, ainda existe outra relacionada à demanda de mercado. Empresas pequenas e grandes têm contratado cada vez mais sistemas de diferentes fornecedores. A questão é que chega um ponto em que é necessária a integração dessas informações, e o REST ajuda muito nisso, porque é um modelo adotado por quase todos os sistemas. Ou seja, se todos têm APIs usando um mesmo modelo arquitetural, é relativamente mais simples fazer a integração. Além disso, temos cada vez mais dispositivos como celulares, TVs, computadores, etc., acessando diversos serviços na nuvem todos os dias, ou seja, estamos o tempo todo adicionando e recuperando novos dados em alguma API na internet. Eu falei que REST teve o intuito de formalizar um conjunto de constraints, que são as melhores práticas ou regras para ser REST, certo? Vamos agora ver quais são essas regras. A primeira é cliente-servidor. É fácil entender essa regra. Ela significa que nós precisamos de um cliente, que pode ser uma aplicação front-end, uma aplicação mobile, ou uma outra API, ou qualquer outra aplicação consumidora, enviando requisições para um servidor, que é a API. E as aplicações cliente e servidor devem poder evoluir separadamente, sem qualquer dependência entre elas. Inclusive, um cliente ou servidor pode ser substituído sem interferir em nada, desde que a interface entre elas permaneça inalterada. A segunda regra é stateless. Stateless significa sem estado. E essa constraint diz que a aplicação não deve possuir estado. Roy Fielding, o cara que definiu o REST, se inspirou no protocolo HTTP para essa constraint. Na prática, isso quer dizer que a requisição feita ao servidor da API deve conter tudo o que for necessário para que seja devidamente processado. O servidor não pode manter uma sessão, por exemplo. A terceira é cache. A API pode fazer caching das respostas das requisições, ou seja, imagine que temos um serviço na nossa API que retorna uma lista de cidades. Quantas vezes uma lista de cidades é alterada dentro de um dia, de um mês ou de um ano? Talvez nenhuma, né? Não se cria cidades assim todos os dias. Então, por que um serviço de consulta de cidades precisa sempre devolver uma requisição com a lista das cidades e transferir esses dados pela rede de forma repetida? O consumidor da API poderia fazer essa requisição uma única vez e a API poderia dizer que a resposta pode ser cacheada, vamos dizer assim. Cacheada, ou seja, memorizada, né? E aí a aplicação consumidora entende isso e guarda esses dados em um cache. Cache é tipo uma memória mesmo, uma memória de consulta rápida, tá? Quando a aplicação consumidora precisar fazer a mesma consulta novamente, antes mesmo de receber uma resposta, o cache entra em ação e nem chega a consumir a rede. Isso melhora a escalabilidade e performance da aplicação, já que reduzimos o número de hits no servidor, ou seja, o número de acessos ao servidor, né? Claro que você não vai adicionar cache em toda a aplicação. A constraint diz apenas sobre a possibilidade, quando necessário. A próxima constraint é interface uniforme. Por interface uniforme, você pode entender como um conjunto de operações bem definidas do sistema. Uma vez definida como a interface da API funciona, você deve seguir isso religiosamente. Essa constraint simplifica e desacopla a arquitetura, e isso permite que cada parte evolua de forma independente. Para ficar de acordo com essa constraint, devemos identificar os recursos do sistema usando URIs, seguindo um padrão. Eu vou falar mais sobre isso depois aqui no curso, tá? E também temos que usar o padrão do protocolo de comunicação para interagir com a API. Geralmente, nós usamos o protocolo HTTP
por isso usamos os verbos do protocolo para realizar diferentes operações em um mesmo recurso, como por exemplo os verbos get, post, put, delete, tem outros também. Eu também vou falar mais sobre alguns desses verbos e vai ficar mais claro para você depois, caso você tenha alguma dificuldade nisso, tá bom? Além disso, a resposta de uma requisição também deve ser padronizada. A outra constraint é sistema em camadas. Ela diz sobre a possibilidade de, entre o cliente que consome a API e o servidor que hospeda a API, ter outros servidores aí no meio do caminho. Esses servidores podem fornecer uma camada de segurança, de caching, balanceamento de carga, etc. O cliente não deve conhecer quantas camadas possuem no meio. E por fim, também temos a constraint código sob demanda, que é opcional e muito pouco usada em APIs, já que não se aplica na maioria dos casos. Ela diz que o servidor pode enviar como resposta de uma requisição algum código que deve ser executado no cliente. Por exemplo, o servidor poderia retornar um código JavaScript responsável por montar um gráfico para o cliente executar em uma aplicação web e mostrar para o usuário. Como eu já falei, o modelo arquitetural REST independe de linguagem e tecnologia. Na verdade, REST não restringe ao uso de um protocolo particular. Apesar do modelo ser independente de protocolo, para colocar REST em prática é preciso de um, e o mais comum é o protocolo HTTP. Por isso, vamos entender agora como funciona o protocolo HTTP. A primeira coisa sobre o protocolo HTTP é o fato de ser um protocolo requisição-resposta. Esse primeiro ponto nos ajuda a entender a constraint cliente-servidor. Agora, é importante irmos um pouco mais a fundo e entender a composição de uma requisição e de uma resposta. Primeiro, vamos entender os elementos de uma requisição. Olha aí, para formar uma requisição, nós precisamos de um método, da URI, versão do protocolo, cabeçalhos e corpo, ou payload. Só para você saber, às vezes nós chamamos os métodos de verbos HTTP. É a mesma coisa, tá? Temos uma especificação que define um conjunto de métodos que podemos utilizar para fazer requisições HTTP. Por exemplo, temos os métodos GET, como eu já falei, né? O GET, POST, PUT, DELETE, tem outros também. Talvez você já até conheça eles. O método indica a ação que nós desejamos que seja executada. Por exemplo, o método GET solicita que seja devolvido na resposta os dados que precisamos. Get, em inglês, significa obter, buscar. Então, estamos enviando um comando de busca para o servidor, para a API. O método POST, que é o caso desse exemplo aí, submete dados para o servidor. Traduzindo, POST significa postar, submeter. Usamos muito esse método para adicionar novos registros na nossa aplicação. E existem alguns outros métodos. Nós vamos implementar vários deles aqui no curso, tá bom? A URI é um caminho que identifica o que nós queremos dentro do servidor HTTP. Eu vou falar mais detalhes sobre o URI mais à frente, tá? Nesse exemplo, estamos endereçando o nosso comando, que no caso é o comando post nesse exemplo, né, para /produtos. Ou seja, estamos fazendo um post em /produtos. Em outras palavras, estamos cadastrando, né, fazendo uma solicitação para cadastrar um novo produto. Aí tem a versão do HTTP, que nesse caso aí está dizendo que é a versão 1.1. Os cabeçalhos são informações sobre a requisição. Eles são definidos por chaves e valores, que podem ser usados pelo servidor para interpretar a requisição e executar a operação. Temos vários cabeçalhos pré-definidos no protocolo HTTP. Nesse exemplo, temos o Content Type, que define qual o tipo do conteúdo que está sendo enviado no corpo da requisição. Estamos dizendo que a requisição está indo com um corpo no formato JSON. Eu vou falar mais sobre o formato JSON depois. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Só pense que é um formato de transporte de dados, assim como existe o formato texto puro, tá? O cabeçalho Content Type é importante para o servidor saber como interpretar a mensagem enviada no corpo da requisição corretamente. Temos aí também o Accept, que define quais os tipos de conteúdos são aceitos como uma resposta. No exemplo, estamos especificando apenas um, que é o formato JSON. Isso quer dizer que o servidor, ou seja, a API, né, que está fazendo a requisição lá na API, obrigatoriamente deve retornar uma resposta nesse formato especificado. Se o servidor não puder devolver uma resposta nesse formato, é melhor que ele retorne um erro. Como eu já disse, existem vários outros cabeçalhos, mas você pode ir aprendendo conforme vai precisando. Com relação ao corpo de uma requisição, ele não é obrigatório e depende do método HTTP utilizado. Basicamente, é no corpo da requisição que enviamos os dados para o servidor
para API, né? Nesse exemplo, estamos enviando os dados de um produto em formato JSON, que foi o formato especificado no cabeçalho. Vale notar que durante o desenvolvimento, alguns desses detalhes do protocolo HTTP eles podem ficar meio escondidos, porque a ferramenta, o framework que a gente estiver usando pode abstrair um pouco disso para ajudar a gente no desenvolvimento, né? Como é o caso do Spring, que a gente vai falar ainda, a gente vai usar aqui nesse curso, tá? Então, nosso contato com o protocolo HTTP não é tão baixo nível assim, como eu estou explicando aqui. Mas é importante você conhecer para saber o que está acontecendo. Quando uma requisição é feita para o servidor, o cliente espera por uma resposta. Então vamos estudar agora a composição da resposta. Uma resposta também tem alguns elementos importantes. A versão do protocolo HTTP, o status, cabeçalhos e o corpo. Sobre a versão, aí está indicando para usar a versão 1.1 no nosso exemplo, né? O status, como o próprio nome indica, serve para descrever qual foi o resultado do processamento da requisição, o status, né, do processamento, o resultado. O servidor deve retornar um status adequado para cada situação, para o cliente ficar sabendo o que aconteceu. Por exemplo, se o servidor conseguiu executar com sucesso, se houve algum erro, etc. Então existem códigos que indicam sucesso, que indica erros, vários tipos de erros, vários tipos de sucesso, tá? Note aí que o status 201 é retornado na resposta nesse nosso exemplo, que representa que um recurso foi criado com sucesso. Ou seja, considerando o cadastro de um produto, está indicando aí que o produto foi cadastrado com sucesso. Eu vou falar mais sobre status HTTP depois também, ainda no curso, tá bom? Fica tranquilo então. O cabeçalho da resposta segue a mesma ideia que expliquei na requisição. Mas nesse caso são informações sobre a resposta que o servidor envia para o consumidor, para o cliente, certo? Essas informações podem ser usadas pelo software consumidor para interpretar a resposta, ou seja, por quem fez a requisição. Ele está recebendo a resposta e ele pode usar essas informações então para interpretar essa resposta. Nesse exemplo, a resposta informa que o conteúdo está em formato JSON. E o corpo da resposta é onde fica o conteúdo mesmo, né, da resposta. E ele é opcional, pode ter um corpo ou não, depende do caso, tá? Nesse exemplo, a resposta devolve um código JSON que representa o produto que acabou de ser cadastrado, beleza? Ok, agora vamos falar de recursos REST, ou REST Resource em inglês. Você vai ouvir e vai falar também muito esse termo quando estiver estudando ou implementando uma REST API. Um recurso é qualquer coisa exposta na web, como um documento, uma página, um vídeo, uma imagem e até mesmo um processo de negócio. É algo que tem importância suficiente para ser referenciado como uma coisa no software. Por exemplo, em um e-commerce, um catálogo de produtos, um único produto, uma nota fiscal, um pagamento, tudo isso pode ser considerado como um resource, como um recurso. Por exemplo, vamos ver aqui uma ilustração para ficar um pouco mais claro. Imagina que esse é o recurso de um produto que você está vendo aqui. Ó. Esse aqui é um recurso de produto, tá? Imagine também que esse produto seja um PlayStation. Então, podemos dizer que esse é o recurso do PlayStation, beleza? Fazendo um paralelo com orientação a objetos, pense no recurso como sendo uma instância de uma classe, né? De uma determinada classe, ou seja, um objeto, tá? Um recurso que representa uma única coisa é conhecido como recurso único ou singleton resource. E os recursos podem ser agrupados em coleções também. Uma coleção contém 0 ou muitos recursos do mesmo tipo. Isso é conhecido como um recurso de coleção ou collection resource. Ou seja, uma coleção de recursos também é um recurso em si. Entendido até aqui? Beleza. Agora que você já sabe o que é um recurso, você precisa aprender como identificar um recurso para referenciar ele na web. REST usa o RIs para identificar os recursos. O RI significa Uniform Resource Identifier, ou seja, identificador de recurso uniforme. Basicamente, é um conjunto de caracteres, ou seja, uma string, que tem como objetivo dar uma espécie de endereço para os recursos, de forma não ambígua. Então, quando modelamos nossos recursos, temos que pensar em URIs para identificá-los. Não sei se o termo URI é novo para você, mas eu tenho certeza que você usa muito o termo URL, certo? E você pode estar com dúvida sobre qual que é a diferença de URI e URL. Será que é a mesma coisa? Qual que é a diferença, né? Bom, basicamente, URL é um tipo de URI.
URL significa Uniform Resource Locator, ou localizador de recurso uniforme. Então, uma URL é um tipo de identificação de recurso também, mas ela especifica não apenas o identificador, mas a localização do recurso também, ou seja, onde o recurso está disponível, qual é o mecanismo para chegar até ele. Quer ver um exemplo? Vamos pensar aqui uma URL como https://alguma coisa.com/clientes, tá? Estamos aí nessa URL identificando um recurso e também dizendo como chegar nele, que é através do protocolo HTTP, né? Bom, isso é mais conceitual, mas eu acho legal saber para não ficar na dúvida, né? Então, se em algum momento eu falar URI ou URL para referenciar a identificação de um recurso, é só você saber que estou falando sobre a mesma coisa, eu estou falando sobre a identificação de um recurso, né? Claro, dentro desse contexto aí de recursos REST, beleza? Agora vamos ver um exemplo. Aqui temos um recurso de coleção e a gente quer identificar ele. Nós simplesmente identificamos ele aí com /listar produtos. A URL completa, /listar produtos, né? A URL completa você pode ver aqui embaixo, claro que é um exemplo, né? É um exemplo aqui que não existe na realidade, mas para a gente entender como que funciona, né? Então a URL completa para alcançar o recurso, nesse exemplo, poderia ser https://api.algamarket.com.br/listar produtos, tá? Ou seja, um consumidor da API poderia fazer uma requisição HTTP nessa URL para buscar o recurso de coleção de produtos, ou seja, uma lista de produtos. Mas não é uma boa prática identificar um recurso dessa forma. A URI deve se referir a uma coisa, ou seja, um substantivo, e não um verbo ou uma ação, porque coisas possuem propriedades e verbos não possuem. Seguindo as boas práticas, o ideal é identificar esse recurso com /produtos. Assim, os consumidores da API usam uma mesma interface para manipular o recurso. Isso deixa a API muito mais fácil e intuitiva para aprender e para usar, porque existe uma consistência na definição dela. Mas aí você pode estar perguntando, Thiago, mas como que eu faço para incluir, para atualizar ou excluir um produto se a gente não identificou a ação na URI como estava antes? Porque antes estava listar produtos, né? Estava bem claro pela própria URI que era uma listagem de produtos. Agora só /produtos, como que a gente vai fazer depois para cadastrar, né? Ou para excluir ou alguma coisa assim? E é uma boa pergunta, tá? Nós fazemos isso apenas variando os métodos HTTP. Por exemplo, get, a gente usa o verbo get para consultar, o post para incluir e etc. A gente vai ver isso também na prática, a gente vai implementar isso na prática aqui no curso, tá bom? Agora, nesse exemplo, nós temos um recurso único. Para identificar esse recurso único, nós podemos usar a URI /produtos / o código do produto. Então, esse código aqui entre as chaves, ele pode ser substituído aí por um código, tá? É só também um exemplo aqui para você entender que aqui entra um código qualquer, beleza? Bom, a URL completa para alcançar esse recurso poderia ser, por exemplo, olha aqui embaixo, https://api.algamarket.com.br/produto e o código do produto, 331, certo? Bom, isso aí é só um exemplo, tá? Essa URL não existe. Mas veja bem, o ideal é que a gente tenha uma interface uniforme. E dessa forma não está uniforme. Lembra que a coleção de produtos, né, o recurso de coleção era /produtos em plural? Aqui eu coloquei em singular. Eu coloquei isso de propósito para a gente entender essa parte, tá? Então, entenda que o ideal e é praticamente um consenso do mercado, é você usar sempre nomes no plural. Então, ficaria produtos, né? Olha só, agora sim. Veja como deve ficar. Nós temos o recurso de coleção em /produtos e temos o recurso único em /produtos /código, no plural. Muito bom. Isso facilita não só a vida do consumidor da API, como também de quem desenvolve. E fica muito mais consistente, né? Com uma interface uniforme. É uma das regras do REST, né? Bom, daqui a pouco a gente vai começar a implementar a nossa primeira REST API e aí continuamos com outros fundamentos importantes sobre REST, tá? Mas agora vamos falar sobre Spring REST. Como você sabe, nós vamos usar Spring para desenvolver a nossa REST API, certo? Mas o que é Spring REST? Será que é uma tecnologia, um framework? A realidade é que Spring REST não existe. É apenas um termo que usamos para simplificar nossa comunicação e dizer que temos uma REST API desenvolvida com o ecossistema Spring. Certo, mas o que é Spring? Spring não é um framework apenas.
mas um ecossistema de projetos, ou seja, um conjunto de projetos que resolvem vários problemas do dia a dia de um programador Java. Ele ajuda a gente a criar aplicações com simplicidade e com flexibilidade. Como o ecossistema Spring tem muitos projetos, se a gente falar só a palavra Spring, provavelmente estamos referenciando o conjunto de projetos, o ecossistema, e não um projeto em específico. A ideia é que Spring ajude a gente a focar no desenvolvimento das regras de negócio e não ficar perdendo tempo desenvolvendo código de infraestrutura da aplicação. Daqui a pouco eu vou falar sobre os principais projetos do ecossistema Spring, até que os que a gente vai usar aqui nesse curso, tá? Mas talvez você esteja em dúvida do porquê usar Spring, certo? Entre vários motivos do porquê você deve usar Spring, o primeiro que eu vejo é que ele é um canivete suíço, ou seja, ele resolve vários problemas de desenvolvimento de software, desde gerenciamento de objetos e injeção de dependências, acesso a diferentes fontes de dados, como bancos de dados SQL e NoSQL, criação de projetos web, REST APIs, segurança da aplicação e muito mais. Outro motivo é a simplicidade. E o massa disso tudo é que ele realmente simplifica o desenvolvimento de projetos. Tem bastante coisa legal, mas o objetivo do Spring é reduzir a complexidade. A maturidade é outro motivo. Spring é uma tecnologia bem madura, já usada em produção pelas maiores empresas do mundo. Então o grau de confiança na tecnologia é muito grande. E tem também modularidade. Spring não é um projetão gigante que você tem que adicionar tudo para usar. Ele é organizado por projetos e até subprojetos e nós podemos escolher quais deles queremos usar para resolver nossos problemas. É até possível usar projetos Spring em conjunto com outras tecnologias que não são do mesmo ecossistema. Então você não precisa ficar preso apenas ao ecossistema. Evolução constante. Uma coisa muito boa também é que os desenvolvedores da tecnologia não param, eles estão sempre melhorando e evoluindo a tecnologia, né? E Spring é open source. O código de todos os projetos são abertos. Isso significa que você pode contribuir com a tecnologia, corrigir algum eventual problema e pode usar livremente, sem ter que pagar nada para a VMware, que é a empresa que está por trás da tecnologia. Spring tem uma comunidade grande e forte. É uma comunidade incrível, que é grande em número de pessoas e forte, no sentido que existe muita ajuda disponível em fóruns, livros, documentações e eventos. E a popularidade da tecnologia é muito alta. Hoje em dia, nas empresas que adotaram Java no back-end, a maioria usa Spring. Então, eu penso que hoje um programador Java que não conhece Spring pode estar acomodado demais e pode acabar fora do mercado em pouco tempo. E outra coisa que conta muito também é a empregabilidade. Com essa popularidade toda, é claro que a empregabilidade da tecnologia é muito alta. Eu acho que não existe nenhuma outra tecnologia Java mais popular que Spring, e as empresas precisam cada vez mais de desenvolvedores que conhecem a tecnologia. E para quem tem experiência, pagam muito bem até, viu? Bom, vamos dar uma olhada melhor no ecossistema do Spring. Eu estou aqui no site spring.io, que é o site oficial do ecossistema Spring, e eu vou acessar aqui o menu Projects, Overview, para a gente ver a lista de projetos. Veja aqui que a gente tem uma lista grande de todos os projetos do ecossistema, tá vendo? Como eu já disse, o Spring ele é modular, você usa apenas o que você precisa. Vamos começar aqui pelo Spring Framework. Então, vou clicar aqui no projeto do Spring Framework. É fácil confundir todo o ecossistema Spring com apenas o Spring Framework, mas o Spring Framework é apenas um dentre o conjunto de projetos que o Spring possui. Ele é o projeto do Spring que serve de base para todos os outros. O Spring Framework foi pensado para que nossas aplicações pudessem ter foco maior nas regras de negócio e menos na infraestrutura. Dentre as principais funcionalidades do Spring Framework, eu destaco o Spring MVC, que está aqui, ó, em Features, Spring MVC, tá vendo? Inclusive, a gente vai usar aqui no curso para desenvolver a nossa API. Outra funcionalidade muito importante do Spring Framework é essa funcionalidade, esse pacote aqui, Core. Esse módulo é a base do Spring Framework, porque dentro dele está, por exemplo, a implementação de injeção de dependências. Injeção de dependências é um tipo de inversão de controles para prover instâncias de classes que um objeto precisa para funcionar. Fica tranquilo se você não entende muito bem isso, tá? Você vai conseguir finalizar o curso, mesmo que isso seja um pouco avançado para você. Ou seja, como que funciona a injeção de dependências, né? Em uma frase. Você diz
quais são as dependências de uma determinada classe e o framework, né, o container de injeção de dependências, ele vai instanciar essas dependências e vai atribuir para que o objeto da sua classe funcione perfeitamente. A gente vai usar isso em breve aqui também, tá? Então fica bem tranquilo. E tem várias outras funcionalidades, como transações, acesso a dados, etc. Então, aqui ainda dentro do Spring Framework. Então, eu estou falando de apenas um único projeto do ecossistema até agora, ok? Olha aqui, vamos entrar agora no Spring Data. Veja que dentro do Spring Data tem vários outros subprojetos. Viu que ele abriu mais aqui outros projetos? Então, dentro do Spring Data tem vários outros subprojetos. Então, o Spring Data é um projeto guarda-chuva que agrupa vários outros projetos relacionados a acesso a dados. Nós vamos usar aqui no curso o projeto Spring Data JPA. Vou clicar nele aqui. Esse projeto ajuda a gente a implementar repositórios JPA de forma simples. Bom, não sei se você sabe o que é JPA. JPA é uma especificação de persistência de dados para Java, ou seja, uma tecnologia para ajudar a trabalhar com o acesso e com as operações em um banco de dados relacional usando Java. A gente vai ver também aqui no curso sobre JPA, a gente vai usar JPA, tá? Mas, embora JPA por si só já nos ajude bastante a trabalhar com as operações no banco de dados, a gente ainda tem que programar algumas coisas que se tornam repetitivas. É o que a gente chama de código boilerplate, aquele código que precisa ser escrito várias e várias vezes dentro de um mesmo projeto, com poucas variações, sabe? Então, o projeto Spring Data JPA veio justamente para ajudar nisso. Dependendo do caso, ele elimina tranquilamente mais de 90% do código que seria necessário para a camada de persistência de dados, tendo exatamente o mesmo resultado final. Parece mágica mesmo. A gente vai usar o Spring Data JPA e vai ficar ainda mais claro para você, com toda certeza. Então temos vários outros projetos, como você pode ver aqui nesse menu. E o mais legal é que não só tem muitos projetos para resolver diferentes problemas no ecossistema Spring, como eles são de muita qualidade. Bom, nós temos muita flexibilidade para configurar praticamente tudo que a gente precisar nos projetos Spring, mas por ser tão flexível, você pode chegar a ter o problema de enfrentar uma certa complexidade ou precisar escrever muito código só para configurar os seus projetos. Acho que tudo que é customizável demais acaba ficando mais trabalhoso mesmo, né? E isso atrapalha principalmente quem está iniciando ou quem precisa criar um projeto pequeno, simples, mais rápido, sabe? E acaba perdendo muito tempo nas configurações iniciais. E justamente para resolver esse problema que surgiu o Spring Boot. Vamos clicar aqui no Spring Boot. O Spring Boot, ele ajuda a criar projetos que se autoconfiguram seguindo convenções, com uma visão opinativa. Quando digo visão opinativa, quer dizer que o Spring Boot decide como configurar o seu projeto de acordo com uma opinião dele próprio, ou seja, de acordo com convenções que ele acha que é melhor ou que é mais comum ser usado. Então, você não precisa se preocupar com a maioria das configurações. Claro que apesar disso, se você não concordar, você pode mudar alguma configuração normalmente, tá? E o legal é que o Spring Boot não só autoconfigura os projetos do ecossistema Spring, que ele conhece muito bem, claro, como também ele pode configurar algumas bibliotecas terceiras que você pode estar usando no seu projeto. Então, basicamente, quando nós criamos um projeto com Spring Boot, a gente já pode começar a desenvolver as nossas regras de negócio e funcionalidades do nosso software de forma muito rápida, sem ter que nos preocupar tanto com as configurações iniciais. Mas é bom entender que o Spring Boot não gera código, tá? Ele não é um gerador de código, beleza? Outra coisa é que o Spring Boot não substitui os outros projetos do ecossistema, como o Spring MVC, como o Spring Framework, etc. Ou seja, ele não é concorrente de nenhum outro projeto que você está vendo aqui, de nenhum outro projeto do ecossistema Spring. Na verdade, ele é um projeto que facilita a criação de aplicações usando o ecossistema Spring, tá? E talvez você esteja me perguntando quais empresas conhecidas que usam Spring em produção. Eu sei que talvez você quer ter certeza que tem um mercado, que você pode investir realmente nessas tecnologias, né? Bom, sem contar com a AlgaWorks, porque nós usamos sim bastante nos nossos sistemas, na nossa plataforma de alunos, por exemplo. Sem contar então com a gente, são centenas de milhares de empresas.
Mas, para ser mais específico, eu fiz uma pesquisa e encontrei alguns grandes nomes que usam Spring, como, por exemplo, Netflix, iFood, PagSeguro, PayPal, diversos bancos, os maiores, as maiores lojas de varejo, e-commerce, etc. E como que eu sei disso? Como que eu tenho essa informação? Bom, alguns desses nomes não só revelam as tecnologias que estão usando, como também contribuem para a evolução delas, como é o caso da Netflix, que tem vários projetos abertos com Spring e é um grande contribuidor. Outras empresas divulgam em seus blogs técnicos, participam de conferências de Spring, falam claramente que estão usando, ou ainda colocam Spring nos pré-requisitos de vagas de emprego. E claro, tenho muitos alunos também que conseguiram empregos em algumas dessas empresas e eles estão sempre me contando as suas conquistas profissionais. Então, se você quer aprender uma tecnologia que tem muita demanda no mercado e pode pagar muito bem, Spring é uma excelente escolha. Então vamos lá, vamos colocar agora a mão na massa, vamos começar o desenvolvimento, da nossa REST API usando projetos do ecossistema Spring. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui o diagrama de classes do modelo de domínio da nossa pequena aplicação. Vai ser uma aplicação de ordens de serviço. E apesar de pequena, a gente vai ter oportunidade aqui de trabalhar não só com CRUD, que a gente precisa trabalhar, mas também com outras operações não CRUD. Então veja, a gente tem aqui uma classe de ordem de serviço, representando logicamente a ordem de serviço com as suas propriedades, que tem um relacionamento com o cliente. Então uma ordem de serviço tem um cliente, uma ordem de serviço tem alguns status, aberta, finalizada e cancelada, e também uma ordem de serviço tem 0 ou muitos comentários, tipo um histórico dessa ordem de serviço. Então a gente vai aos poucos desenvolvendo nas aulas aqui desse curso a nossa API para a gente ir praticando, aprendendo Spring e praticando no desenvolvimento de uma REST API. Beleza? Ok, vamos abrir aqui o Spring Tool Suite. Bom, eu acredito que você já deve ter instalado o Spring Tool Suite, que é a ferramenta, a IDE que a gente vai desenvolver. Você pode usar outra IDE? Você até pode usar outra IDE. O Spring é independente de IDE, tá? Porém, como você está seguindo aqui o curso comigo, eu recomendo que você use a mesma ferramenta, simplesmente para você não ter uma dificuldade aí e se desmotivar no meio do curso, tá? Então, se possível, use o Spring Tool Suite também. Inclusive, eu disponibilizei um material com a preparação de todo o ambiente. Então, se você ainda não preparou o seu ambiente, primeiro leia esse material, prepare o seu ambiente para depois continuar aqui comigo, tá bom? Aqui, quando eu abro o Spring Tool Suite, ele pede o caminho do Workspace. Workspace é um espaço de trabalho, É uma pasta onde ele vai armazenar todos os nossos projetos. A gente vai criar, no caso aqui, só um projeto, tá? Mas eu coloquei aqui um caminho onde eu vou criar o meu projeto. Você fica livre para colocar onde você quiser. Clique em Launch e ele vai abrir aqui o Spring Tool Suite. Abriu noutra tela aqui, deixa eu puxar para baixo. Ok, agora que o Spring Tool Suite está aberto e a gente vai começar criando o nosso projeto. E o legal do Spring Tool Suite é que ele já traz algumas ferramentas que facilitam a nossa vida para a gente criar projeto com Spring, com Spring Boot especialmente. Então a gente vai clicar aqui em Create New Spring Starter Project, esse link aqui, ou ainda você pode ir pelo menu File, New Spring Starter Project, tá bom? Beleza, viu que ele carregou essa tela aqui? Em Service URL você não vai mudar. Isso aqui é um serviço na internet, na web, que ele vai usar para criar o projeto. Na verdade, o Spring Tool Suite não vai criar um projeto Spring Boot. Ele vai chamar um serviço na internet, que esse serviço sim cria, baixa um arquivo zip e ele descompacta aqui dentro. Isso é por baixo dos panos, a gente não precisa saber exatamente disso, mas é uma curiosidade. Então ele vai chamar esse serviço aqui para criar um projeto Spring Boot e vai colocar aqui dentro para a gente. A gente não muda aqui. O nome do projeto, eu vou colocar, como é um projeto de ordem de serviço, vou colocar OS, de ordem de serviço, vou colocar um sufixo works, tipo, igual tem o sufixo alga works, colocar também OS works API. Então, o nosso sistema chama OS works, estou colocando um traço API aqui, o nosso projeto então é OS works API, beleza? Aqui no tipo, nesse type aqui, a gente vai deixar selecionado Maven.
Maven é uma ferramenta de gerenciamento de dependências e automação de build de projetos Java. Tá? A gente não vai usar o Gradle, se você quiser usar, você pode, mas eu recomendo você usar o mesmo também. Em packaging, a gente vai colocar o jar, a gente vai empacotar o nosso projeto como um jar. Aqui na versão do Java, eu vou colocar a versão 11, então use a versão 11 também, que é uma versão LTS, né? Então, você poderia usar uma versão mais à frente também, mas eu recomendo que já deixe a versão 11 também para ficar igual. A gente vai usar a linguagem Java, né? Poderia usar outras também, mas use Java também. Aqui em Group, a gente vai colocar o nome de um pacote ao contrário, vamos dizer assim. É o identificador do projeto. Então, vou colocar aqui no Maven, tá? O identificador do projeto no Maven. Vou colocar com algaworks.osworks, tá? Geralmente, a gente coloca aqui o nome do domínio, do seu domínio na internet ao contrário, para evitar conflito com algum outro nome que tiver na internet, né? Se é que você um dia vai tornar isso aqui, esse projeto público, então poderia ter algum conflito, mas enfim. Se você já trabalha com Java, você sabe que eu estou falando melhor ainda. Aqui o nome do artefato, a gente coloca qual que é o nome do artefato deste projeto OSWorks, qual que é o nome do artefato, né? Porque um projeto pode ter vários artefatos, ou seja, vários jars, vários projetinhos, né? Vários módulos. Então, qual que é o nome desse módulo? OSWorks-API já está preenchido aqui. Qual que é a versão? Vou deixar essa versão aqui, poderia mudar 1.0.0, 0.0.1, etc. Aqui na description, vou colocar API do OSWorks, vou deixar assim. E aqui em package, eu vou colocar esse mesmo do grupo ID. O package é qual que é o nome do pacote Java que vai ser criado como base para esse projeto. Então, com AlgaWorks, OSWorks. Maravilha, não mexo mais nada aqui, clique em Next. Spring Boot Version. Aqui você deixa marcado essa opção que já vem pré-selecionada. No meu caso aqui está 2.2.6, tá? Então, vou colocar aqui. Não vamos usar uma versão mais antiga, não, 2.2.6. E uma versão mais nova ainda não está com uma release final. Isso aqui são versões que estão em desenvolvimento ainda. Então, versão final já vem pré-selecionado a última, 2.2.6, tá? E aqui nós vamos selecionar, veja que a gente está aqui numa tela para selecionar as dependências do projeto. Nós vamos adicionar aqui quais dependências que inicialmente o nosso projeto vai ter. Eu vou pesquisar aqui, vou filtrar, digitar Web. Então vamos ver aqui, ó, Spring Web, eu vou selecionar esse Spring Web. Isso aqui é um starter, é chamado de Spring Web Starter. O que é um starter? É um conceito do Spring Boot. Starter é, inclusive, uma das principais funcionalidades do Spring Boot. Quando a gente adiciona um starter, ele automaticamente adiciona um conjunto de dependências no projeto. O legal disso é que a gente não precisa ficar adicionando um monte de dependências isoladas e manualmente, o que pode gerar até conflitos de versões. Então, os starters eles já foram testados e evita esse tipo de conflito. E além disso, quando a gente adiciona um starter, o Spring Boot autoconfigura o projeto para usar as dependências que esse starter adiciona. Então, se a gente adiciona aqui o starter Spring Web, o Spring Boot já vai adicionar todas as bibliotecas necessárias e vai configurar o projeto para a gente não precisar preocupar com nada disso, né? E poder desenvolver para a web de forma bem rápida. Então, ele facilita a nossa vida adicionando as dependências, né? Que não tem conflitos para a gente trabalhar com web, no caso usando o Spring MVC, que é um projeto do Spring, né? Um projeto do Spring Framework para trabalhar com web, tá? Então a gente coloca simplesmente um starter e ele já faz tudo para a gente automaticamente. Clique em Next, veja que ele está falando aqui, ó, ele vai chamar esse serviço aqui, ó, do Start Spring I/O. Tá vendo? Ele vai baixar um zip, aqui ele passa os parâmetros, mas enfim, não é tão importante isso para a gente, mas só para você entender que ele vai baixar o zip da internet e vai criar esse projeto aqui, ó, tá vendo? Então foi isso. Inclusive, se você tiver em algum momento, você precisar criar um projeto por fora da IDE ou do Spring Tool Suite, ou se você estiver usando uma outra IDE que não tem essa facilidade do Spring Starter Project, né? Você pode acessar diretamente o start.spring.io, viu? É aquele mesmo serviço, né, que eu tinha te mostrado. Você pode acessar aqui. Você pode criar o projeto por aqui também. É só ir preenchendo, depois clique em Generate e ele vai gerar um zip para você. Você baixa esse zip, descompacta
importa na ideia que você quiser usar. É só uma forma diferente para caso você queira criar o projeto. Mas como a gente está com o Spring Tool Suite, é mais fácil criar por aqui dentro mesmo, né? Maravilha. Bom, depois que o projeto foi criado, pode ser que você vai ver aqui um carregamento aqui embaixo, ó, carregando, fazendo download. No meu caso foi bem rápido, porque eu já tinha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download das dependências do Maven. Lembra que eu falei que o Maven é uma ferramenta para gerenciamento de dependências e build, né? Falei bem rápido um pouco mais atrás quando a gente estava criando o projeto. Pois é. Então, quando você acaba de criar o projeto, é um projeto Maven. E um projeto Maven tem dependências. Então, ele vai começar a baixar as dependências. Pode demorar talvez alguns minutinhos, dependendo da velocidade da sua internet. No meu caso aqui foi bem rápido, porque eu já tenho na minha máquina a maioria dessas dependências, ou todas elas. Então, existe um negócio chamado repositório local na nossa máquina, um repositório local do Maven. E tudo que a gente vai usando, ele vai deixando lá dentro desse repositório local. Então, na próxima vez que a gente precisar, logicamente, ele não vai baixar de novo. Por isso, o meu foi bem rápido, tá? E se você tiver algum problema, aparecer algum ícone vermelhinho aqui, falando que está com algum problema, ou tiver algum problema na internet, está instável a internet, ou qualquer coisa assim, você pode clicar com o botão direito aqui no projeto, Maven, opção Maven, Update Project, clica aqui em Update Project, clique em Force Update of Snapshot Releases e dá um OK, que aí ele vai tentar de novo. E se tiver algum problema, baixou algum arquivo corrompido, ele vai tentar de novo e provavelmente vai resolver. Isso é um problema que acontece muito, por isso eu já estou até te adiantando, tá? Talvez você tenha esse problema também. Beleza. Agora, veja então, temos um projeto aqui, é um projeto usando que tem a estrutura do Maven, porque é um projeto Maven, mas é um projeto Spring Boot, porque já tem aqui as configurações do Spring Boot, né? Então vamos abrir aqui esse arquivo pom.xml. O que é um POM? POM é Project Object Model, né? Esse aqui é o coração de um projeto Maven. É um arquivo XML, como você pode ver aqui, que contém informações e configurações do projeto usados pelo Maven para fazer build, ou seja, para construir o nosso projeto. Só para ficar claro, esse arquivo aqui não é um arquivo do Spring Boot ou qualquer outro projeto Spring, é um arquivo Maven, tá? Aqui dentro ficam configurações do projeto, inclusive configurações do Spring Boot, do Spring, qualquer outra dependência que a gente precisar, a gente coloca aqui dentro, tá? Então, o Spring usa uma outra ferramenta chamada Maven, no caso, para criar os projetos aqui, né? Que é o que a gente selecionou lá para usar o Maven. Beleza, primeira coisa aqui, ó, que você pode ver, ele tem uma tag aqui, Parent. Aqui a gente está fazendo uma herança do POM. Então, a gente está herdando as configurações base de um outro projeto Maven do Spring Boot. Tá vendo aqui? Spring Boot Starter Parent. Inclusive, eu vou clicar aqui com a tecla Command. Eu acredito que Windows e Linux que não tem tecla Command, o meu é Mac, né? Deve ser o Ctrl. Deixa eu clicar aqui, ó. Veja que aqui tem um outro arquivo POM. E esse arquivo POM aqui é do Spring Boot. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é o nosso arquivo POM do nosso projeto está herdando várias configurações do Spring Boot. Então, isso é parte da mágica do Spring Boot, né? A gente está herdando muita coisa que já está pronta para a gente poder usar aqui dentro, tá? Isso aqui não pesa nada o nosso projeto. A gente vai depois, aqui embaixo, já vou te mostrar, a gente adiciona só o que a gente quer usar, tá? Então, isso aqui não pesa não, é só mesmo uma facilidade que ele adiciona para a gente. Aí aqui nós temos algumas outras tags, né, com as configurações que a gente preencheu lá naquela telinha na hora de criar o projeto, tá vendo? Group ID, Artifact, versão, tudo mais, exatamente o que nós digitamos naquela telinha. Temos aqui qual versão do Java nós vamos usar, então confira aí que a gente está usando a versão 11, tá? Estou usando a versão 8, Thiago, será que vai ter problema? Pode ser que sim, porque eu posso, de repente, no meio do desenvolvimento, usar algum recurso de alguma versão posterior à versão do Java 8. Mas se você não tiver e não quiser instalar a versão 11, você pode usar a versão 8 e ir ajustando aí alguma coisa que eu implementar que só funciona na versão 11, mas aí fica por sua conta, tá? O ideal é que você use a mesma versão que eu estou usando ou acima, pelo menos que seja assim. Aqui as dependências. As dependências, nós declaramos aqui o que nosso projeto, quais bibliotecas, né, nosso projeto depende. Então,
Uma das configurações que a gente pode especificar aqui no POM.xml são realmente o que a gente precisa, o que nosso projeto precisa, quais bibliotecas que precisa. E para cada dependência que a gente adiciona aqui, o Maven vai baixar da internet de um repositório remoto, como eu já falei, né, que o Maven baixa da internet e coloca num repositório local na nossa máquina. Então é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai baixar de um repositório remoto que está na internet, é o arquivo jar, né? Ele vai baixar esse arquivo jar e vai adicionar no nosso projeto. Ele vai armazenar na nossa máquina e vai adicionar no nosso projeto. E aqui já tem algumas dependências declaradas, porque quando nós criamos o projeto Spring Boot, ele já criou esse arquivo aqui para a gente inicial, né? Lembra que a gente selecionou o Spring Web lá naquela telinha na hora da criação do projeto? Pois é isso aqui, ó. Então, se a gente não tivesse selecionado lá o Spring Web, estaria desse jeito. Mas como nós selecionamos lá o Spring Web, fica desse jeito, tá? Isso aqui é uma dependência de teste, a gente nem vai usar ela não, mas eu vou deixar ela aqui normalmente, tá? Ok, nós temos aqui então a estrutura básica do nosso POM.xml. À medida que a gente for precisando, durante esse curso, a gente vai adicionando mais dependências aqui, tá bom? A gente vai precisar disso, inclusive. Por enquanto, deixa aqui o Starter Web, porque a gente vai desenvolver o web, já fica aqui. Vamos dar uma olhada agora nessa abinha aqui. Veja que a gente está na aba POM.xml, né, que é para ver o código-fonte do POM, né, do arquivo XML. Mas a gente pode ver algumas coisas de forma visual, por exemplo, em Dependency Hierarchy aqui, a hierarquia de dependências, né? Veja que nós temos aqui toda a hierarquia de dependências. O que é isso? Vou dar um collapse aqui, ó, esse botãozinho aqui para dar um collapse, ele junta tudo. A gente tem duas dependências que foram adicionadas no projeto, Spring Boot Starter Web e aquela outra Spring Boot Starter Test, tá? Inclusive ela fica cinza aqui porque ela é uma dependência que só é usada para teste, ó, não é usada para produção. Quando você gera, pacota seu projeto, ela não precisa ir porque não faz sentido, né? É só para teste. Bom, aqui dentro a gente vai abrir e a gente vê que Spring Boot Starter Web carrega dentro dele outras dependências. Isso aqui é o que a gente chama de dependências transitivas, ou seja, dependência da dependência. E uma dependência transitiva pode ter outra dependência transitiva. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Spring Web tem outras dependências. Inclusive, aqui o Spring Web é a dependência que adiciona o Spring MVC. O Spring MVC, lembrando, é o projeto que vai permitir que a gente desenvolva código que vai receber requisições HTTP da nossa API. Então aqui nós vamos, com o Spring MVC, nós vamos implementar os nossos controladores que recebem requisições, chegam num endpoint, num método do nosso controlador e a gente executa o nosso código Java para dar uma resposta HTTP, certo? Isso tudo graças a esse Spring Web aqui, que é o Spring MVC, a dependência do Spring MVC. Então tá vendo? Simplesmente adicionando Spring Boot Starter Web, ele adiciona várias coisas que a gente precisa para trabalhar com web, para trabalhar com Spring MVC. A gente não precisou adicionar isso aqui um a um, entendeu? Não precisou adicionar tudo isso aqui um a um. Foi só uma adição de dependência, ele já fez tudo para a gente. Legal, né? Bom, deixa eu fechar esse .xml. Eu não vou salvar porque eu não mexi em nada, né? Não alterei nada. Eu vou te mostrar aqui agora Maven Dependencies. A gente pode ver também as dependências de um projeto através desse Maven Dependencies aqui, tá? Então, esses arquivos aqui, ó, esse tanto de arquivo jar, tá vendo? São as bibliotecas que foram adicionadas no nosso projeto. Aí você pode pensar, nossa, mas que tanto de biblioteca, né? Porque só tinha duas dependências aqui. É justamente o que eu falei, a gente adiciona as dependências e o Spring Boot adiciona várias outras dependências transitivas. Então, tudo isso aqui é o que precisa, tá? Mas esses arquivos jar aqui não estão dentro do da pastinha do nosso projeto. Esse OS Works aqui, ele tem uma pasta, né? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. OS Works, entrei na pasta. Aqui está exatamente esses arquivos. A gente não tem Maven Dependencies aqui, não é uma pasta aqui dentro do projeto, tá vendo? Tem o source, target, mas não tem esse Maven Dependencies. Isso aqui é só uma exibição da IDE mostrando as dependências que tem no projeto. Mas, na verdade, elas estão dentro aqui, ó, de users, Thiago, /.m2, /repository, aí continua aqui, está o arquivo jar aqui. Bom, o que acontece, posso até te mostrar aqui dentro
M2 repository. Bom, tá aqui, ó. Então, dentro da pasta /users /Thiago /M2 repository, ou seja, no seu computador aí vai ser a pasta do seu usuário logado. Dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta .m2 repository. Isso aqui é o repositório local do Maven, é onde ele armazena os arquivos jar que eu falei que ele baixa para o repositório local, ele baixa na internet, ele vai armazenar tudo aqui dentro dessa pasta repository aqui. E aí quando você cria um projeto, ele apenas referencia ela. Ele não copia de novo, não fica duplicando os arquivos, né? É lógico que depois que você empacotar o seu projeto, você gerar um jar final do seu projeto, aí sim essas dependências aqui vão para dentro desse seu jar, exceto as dependências que não precisam, por exemplo, dependências de teste, dependências que não são de produção, aí elas ficam fora, mas só para você entender então como basicamente funciona o Maven, né? E como o Spring Boot funciona também com o Maven através do Parent, que eu te mostrei lá no .xml, e através dos starters, né, que são dependências que adicionam outras dependências e autoconfigura o nosso projeto. Beleza, com o projeto que a gente tem aqui, apesar que a gente não desenvolveu nada ainda, a gente já pode empacotar ele, ou seja, gerar um jar e executar esse jar. Claro que não vai ter nenhuma funcionalidade ainda, mas vamos fazer isso para você ver como funciona. E aí, claro, depois, enquanto a gente está desenvolvendo, você pode sempre fazer isso também, se você quiser, tá? Ó, a gente está aqui com um projeto. Eu quero gerar, empacotar. Imagina que a gente já tem muita coisa desenvolvida aqui. Eu quero gerar um jar para colocar em produção, colocar em algum ambiente, tá? Para rodar isso mesmo. Então, eu clico com o botão direito aqui. Maven não, Run as, Maven Build. Então, vou clicar aqui em Maven Build. E aí, eu vou digitar aqui em goals, clean, espaço package. O clean, ele faz uma limpeza no nosso build e o package, ele vai empacotar e fazer o build e gerar o jar do nosso projeto. Então, simplesmente eu faço isso. Então, aqui nós estamos rodando a ferramenta Maven no nosso projeto, usando o .xml. Vou dar um run aqui, para ele fazer o build do nosso projeto e gerar um jar, tá? Então, veja, nesse momento aqui ele vai fazer download de algumas outras coisas que ele precisa também, ferramentas de build, ele está bibliotecas para o build, né, e tudo mais, ele vai fazer um download, se você não tiver ainda, né, no caso aqui eu devo estar usando alguma versão que eu não tinha usado ainda, ele está fazendo, mas depois da primeira vez ele não faz mais, fica tudo lá dentro daquela pastinha .m2/repository que eu já te mostrei agora mesmo, tá? Então pode demorar alguns minutinhos dependendo da sua internet, daqui a pouquinho eu volto, vamos esperar aqui. Maravilha, finalizou com sucesso, ó, build success, então fez o build com sucesso. E agora aqui no Target, está vazia a pasta, mas a gente pode dar um refresh. Clica com o botão direito, refresh. Aí veja que agora sim, ó, criou algumas pastas, até temporárias aqui, que não precisa se preocupar. Mas veja esse arquivo aqui. Esse arquivo é o arquivo final que ele fez o build. O SWorks API tem a versão aqui .jar. Se a gente pegar aqui, ó, vamos entrar dentro da pasta Target, dar um ls. Está aqui o arquivo, ó, esse aqui, né? Então eu vou dar um clear aqui. Java--jar, ou seja, para a gente executar um arquivo Java, jar no Java, é assim, né? Java--jar e o nome do arquivo, certo? Vou dar um Enter. Veja que já iniciou em 1 segundo e 300 milissegundos, 1 segundo, né? Em 1 segundo a nossa aplicação iniciou. Claro que foi muito rápido porque ela não tem nada implementado, mas aplicações Spring Boot, elas costumam se carregar muito rápido mesmo. Bom, tá aqui, uma aplicação web, veja que tá iniciado aqui a aplicação. Aqui, ó, abriu na porta 8080. Tá vendo aqui Tomcat inicializado? O que é o Tomcat? Tomcat é um container, é um servidor web para Java, né? Um servlet container. Aí depende da sua experiência para você saber, talvez você já conheça isso, talvez não. Então é um servlet container, é uma aplicação, um servidor web que foi iniciado. Para quem já trabalha com Java há mais tempo e é a primeira vez que está tendo contato com o Spring Boot, pode achar estranho, porque geralmente, antigamente eu falo há pouco tempo atrás, o mais comum era a gente desenvolver uma aplicação, gerar um arquivo WAR, é um arquivo jar, só com extensão WAR, tá? E a gente tinha que instalar um container, que, por exemplo, o Tomcat, ou qualquer outro tipo
qualquer outro servlet container, a gente tem que instalar esse outro container e pegar o jar, o WAR, que é o jar, né? Colocar dentro desse container e iniciar ele. Era diferente a forma de iniciar uma aplicação. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está iniciando direto, rodando um jar, é porque esse jar ele é um fat jar, ou seja, um jar gordo, vamos dizer assim. Por quê? Porque dentro dele já tem tudo que precisa, inclusive o container, o Tomcat. Claro que você pode mudar, o Spring Boot, por padrão, ele coloca o Tomcat dentro do fat jar, mas você tem opções de colocar outro container também, tá? Mas por padrão, vamos deixar o padrão, que é o Tomcat mesmo, que é o que ele já deixa. E aí, quando você executa o jar, ele levanta já o Tomcat que está embutido dentro desse jar e tudo funciona. É simples assim. Isso é uma maravilha, né? Porque você não tem que ficar se preocupando com conflitos de versões, entre tantos outros problemas que a gente tinha antigamente. Então é muito simples, muito legal isso aqui, né? Já iniciou. Bom, não tem como a gente testar, como eu disse, a gente não implementou nada, né? Mas daqui a pouco a gente implementa o nosso primeiro endpoint, o nosso primeiro serviço REST, e aí a gente já começa a testar, beleza? Só que durante o desenvolvimento você não precisa ficar fazendo isso, gerar jar, executar aqui, nada disso, não precisa. Eu só te mostrei isso aqui para você entender. Durante o desenvolvimento, o que você faz é usar a IDE. Então deixa eu só organizar aqui, vou fechar esse outline aqui, vou puxar esse Boot Dashboard para cá. Boot Dashboard é um painelzinho aqui no Spring Tool Suite que ajuda a gente, porque ele já tem aqui a aplicação, a gente pode iniciar ela por aqui. Eu vou iniciar ela por aqui, mas antes confirma que você fechou. Eu já dei um Ctrl C aqui para dar um shutdown, tá vendo? Já dei um shutdown aqui. Porque se você tentar iniciar aqui e ainda tiver ativo aqui, não vai funcionar, vai dar erro porque já está sendo usada a porta 8080, tá? Então clica aqui, clica nesse botãozinho aqui para dar um Start e ele vai iniciar aqui. Tá demorando um pouquinho porque a IDE preparando alguma coisa, mas na hora que começa, já foi rapidinho, tá vendo? Menos de um segundo já foi iniciado a nossa aplicação, muito rápido, né? Então, aqui a gente está no mesmo ponto que a gente estava antes, iniciamos a nossa aplicação, de novo, a gente não pode testar porque a gente não desenvolveu nada, mas a gente vai começar agora a desenvolver. Bom, a gente vai primeiro começar desenvolvendo endpoints, ou seja, pontos para fazer operações no cliente. Então vamos dar uma olhada aqui em cliente. A gente vai fazer listagem, a gente vai fazer cadastro, etc. aqui de cliente. Depois a gente vai para ordem de serviço e etc. Tá? Vamos começar com o cliente, que é uma entidade aqui relativamente mais simples. Depois a gente implementa o restante, combinado? Então, primeira coisa, vamos abrir aqui o Postman. Postman também é uma ferramenta que eu coloquei no material de apoio para você, na preparação do seu ambiente para você instalar. Então, acredito que você já instalou. Abri o Postman, deixa eu fechar essa abinha aqui. Postman, então, é uma ferramenta para a gente fazer os testes da nossa API, né? Os testes fazendo requisições HTTP. Eu vou criar aqui do lado esquerdo uma nova coleção, New Collection. Então, vou clicar aqui, vou chamar de OS Works. Uma coleção é um local para a gente ir salvando as nossas requisições, para a gente não ter que ficar digitando várias vezes, você já vai entender isso. Eu vou começar a salvar elas aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse mais, tá vendo? Para a gente criar uma nova requisição. E a gente vai fazer uma requisição no nosso projeto. Mas lembrando, a gente não desenvolveu nada ainda, mas só para você entender, localhost 2.8080/clientes. O que é isso aqui? Localhost é o endereço local da nossa máquina. Então, como eu estou em ambiente local na minha própria máquina, o endereço sempre é localhost, tá? Ou 127.0.0.1, que é o IP local. 2.8080, lembra que eu mostrei que o Tomcat foi levantado por padrão na porta 8080? Você pode mudar isso também, tem como mudar, tá? Mas vamos deixar 8080. Não me preocupa com isso, vamos focar no desenvolvimento. /clientes vai ser o RI que a gente vai colocar o nosso recurso de coleção de clientes. A gente vai começar implementando um endpoint para retornar o recurso de coleção de clientes, tá? Beleza. E aqui a gente tem o método HTTP que a gente vai usar. Então, eu falei um pouco de alguns métodos. É um post, tem put. Vamos usar o get, ou seja, eu quero obter o nosso recurso de coleção de clientes. Beleza? E vou dar um send. Olha o que aconteceu. Deu um status 404. Esse status 404 not found significa que não foi encontrado. Uma mensagem de erro aqui. Claro que não foi encontrado porque a gente não desenvolveu. Beleza? Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai desenvolver
de uma forma mais simples ainda, sem persistência de dados, ou seja, sem banco de dados, mas daqui a pouco a gente vai implementar também a interação com o banco de dados, tá? Mas por enquanto vamos fazer começando mais simples para todo mundo seguir junto, tá bom? Então vamos lá. Veja que a gente vai criar... antes disso, deixa eu só te mostrar aqui a estrutura, mais um pouco da estrutura. A gente tem aqui Source Main Java, tá? Source Main Java é a pasta onde nós colocamos as nossas classes Java de produção, as classes que vão fazer parte realmente do nosso projeto. Aqui em Source Main Resource, nós colocamos recursos como arquivo de configuração, inclusive já tem um aqui, ó, Application Properties, é o arquivo de configuração padrão do Spring Boot. Está vazio, mas daqui a pouco a gente vai ter que adicionar algumas configurações aqui. E a gente pode colocar qualquer outro arquivo aqui, qualquer outro recurso, relatório, templates, imagens, qualquer coisa que a gente quiser colocar que é estático, nós colocamos aqui, tá? Source Main Resource, beleza? Beleza, continuando, aqui nós temos o arquivo OSWorks API Application. É o arquivo que é executado quando a gente executa o nosso jar, quando a gente executa pelo boot dashboard, ou ainda a gente poderia executar por aqui mesmo, run as, e executar como uma Java Application. É o arquivo que inicia a nossa aplicação Spring Boot, tá? A gente não vai mexer nele. Voltando aqui, vamos criar o nosso controlador. Vou clicar com o botão direito aqui no pacote, New Class. Mas eu não vou colocar direto aqui com AlgaWorks ou OSWorks. Eu vou criar um subpacote, vou chamar aqui de api.controller, tá? Então, onde nós vamos colocar nossa classe controladora. E eu vou chamar aqui de cliente controller. Então, controller é uma classe responsável por receber as requisições externas HTTP e responder, tá? Isso é o que a gente chama de controller. Então, eu vou sempre usar o sufixo controller nesse tipo de classe que tem esse objetivo, tá? Então, cliente controller, finish, então é uma classe Java normal, tá? Nada demais aqui. E vou criar aqui um método listar. Esse método, por enquanto, vai retornar uma string. Daqui a pouco a gente vai ter que mudar esse tipo aqui. Não é uma string que a gente quer, né? Mas só para ficar claro, ó, teste. Imagina que a gente tem, então, esse método aqui, string test. E nós queremos aqui que este método receba as requisições com essa URI aqui, ó, /clientes. Então, o que a gente faz? E qual que é o método? O método é get, né? Então, é um get em /clientes deve bater nesse método aqui, deve chegar nesse método aqui para a gente retornar esse teste. Então, a gente coloca uma anotação aqui, ó, @getMapping. Veja que getMapping vem do Spring, tá vendo? GetMapping. Então, é do Spring MVC, essa anotação aqui no Spring, ó, pacote web. Então, getMapping, e aqui eu coloco um parâmetro /clientes, exatamente o que eu quero aqui, né? /clientes. Mas só isso aqui não vai funcionar, porque eu preciso declarar que isso aqui é um REST controller. Então eu vou colocar aqui, ó, REST controller. Assim, o Spring vai escanear o nosso projeto, vai encontrar, opa, tem uma classe aqui que é um controlador, e é um controlador REST. Aí ele vai configurar ela para esse getMapping funcionar e chamar o método listar aqui. Beleza. Feito isso, não vai funcionar ainda, tá? Não vai funcionar ainda, ó, porque eu tenho que reiniciar o projeto. Nossa, Thiago, tem que ficar reiniciando toda vez? Daqui a pouco eu te mostro uma forma para a gente não ter que ficar reiniciando na mão assim toda vez, tá? Mas fica tranquilo. Bom, reiniciei. Aí agora eu vou chamar novamente. Veja que retornou 200 ok. 200 ok é sucesso. O código 200 é um código de sucesso. E retornou aqui teste. Mas não é isso que a gente quer retornar. Nós queremos retornar aqui uma lista de clientes. A gente nem tem clientes aqui no nosso projeto ainda, mas lembrando aqui no nosso modelo nós temos a entidade cliente. Então vamos criar essa entidade cliente aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui, uma nova classe, e vou criar dentro do pacote domain model. Domain é domínio, né, negócio, então todas as classes de domínio, ou seja, as classes de negócio, nós colocamos dentro do pacote domain, e model nós colocamos as nossas entidades, porque dentro de domínio a gente pode ter outros subpacotes, e a gente vai ter ainda, você vai ver nesse curso, a gente pode ter pacote de serviço, pacote de repositórios, etc, mas a gente chega lá daqui a pouco, tá? Claro que esses nomes de pacotes não é uma regra, você pode fazer do jeito que você quiser, mas é um bom padrão esse que eu estou te mostrando aqui para aplicações pequenas e grandes também, tá? Aqui o nome da classe, eu vou colocar então, qual que é o nome da classe? Cliente, né? Nossa entidade cliente.
Ok? Vamos agora declarar essas propriedades aqui, nome, e-mail, telefone. Mas além de nome, e-mail, telefone, uma que a gente não colocou aqui, não deixou explícito, mas ela existe, é o ID, né? Vamos colocar aqui também um ID. Porque daqui a pouco a gente vai estar trabalhando também com um banco de dados e tem que ter uma chave primária, então já vamos pensar nisso e deixar um ID, né? ID é o código do cliente, né? Todo cliente tem um código, então vai lá, o ID, o nome, o e-mail e o telefone. Beleza, além disso, vamos gerar aqui os métodos getters e setters. Isso é uma coisa básica do Java, eu acredito que você já conheça. Clicar com o botão direito aqui. Source, o menu Source. Getters, setters, ou seja, os métodos de acesso a essas propriedades, né, que estão todas privadas. Eu vou gerar todos aqui. Nossa, mas aí o código fica grande, hein? É assim mesmo, getters e setters, né? Caso você queira usar Lombok, você pode usar também, tá? Não vou usar aqui para não sair muito do nosso objetivo, até porque é um curso para iniciantes, então não vou usar Lombok aqui. O que é Lombok? Pesquisa no Google aí, caso você não conheça, mas enfim, não vamos usar aqui no curso. É uma ferramenta para a gente gerar os getters e setters entre outras coisas, né? Sem ficar com muito código boilerplate, né? Muito código repetitivo assim. Mas vamos deixar, tá tudo bem. E agora aqui, ao invés de retornar uma string, esse método vai retornar um list, né, de collection. Então, olha, na hora de importar o list, toma cuidado, é do Java útil, né? É uma interface Java útil. Tem outros aí, tem vários, né? Então é do Java útil, que é da collection API do Java, né? List de cliente, tá? Então, uma lista de cliente. Aí, a gente vai instanciar alguns clientes aqui, ó. Vou declarar aqui cliente, vamos usar aqui o var cliente, new cliente. Então a gente pode fazer isso aqui, né, usando o var nas versões mais recentes do Java. Na versão 11 a gente já pode fazer isso. Então var cliente, cliente 1, né? Vou colocar aqui cliente 1, cliente 2. E aqui eu vou retornar arrays.aslist. Então aqui a gente instancia uma lista passando aqui um var args, né? Posso passar aqui, ó, cliente 1, cliente 2. Então, isso aqui retorna uma lista com o cliente, dentro dessa lista com cliente 1 e cliente 2. Porém, a gente tem que colocar dados nesses cliente 1 e cliente 2, né? Cliente 1.setID, vou colocar 1, né? Tá dando erro aqui, por quê? Porque é um long, né? Se é um long, eu tenho que colocar o L, certo? Então, cliente 1. Cliente 1, set nome, vou colocar aqui João. Set telefone. O e-mail, joão.dascouves@algaworks.com. Beleza, e vamos fazer a mesma coisa para o cliente 2, mas aí é que eu tenho que mudar para 2. Opa. E aqui eu vou colocar ID 2, Maria. Maria da Silva. Beleza? Vou dar um restart aqui. Ó, clico aqui nesse botãozinho para ele dar um restart, já que não está com restart automático. E voltamos aqui no Postman. Fazemos um send. Veja que está retornando aqui, ó, status 200 ok, sucesso. E está retornando uma representação aqui da nossa lista de clientes. Uma representação de um recurso é um código que descreve o estado atual do recurso. Então, o recurso identificado por /clientes aqui em cima é um recurso de coleção, certo? E por isso a representação dessa coleção é uma listagem de clientes. E nesse caso aqui, a representação está em formato JSON, que é a mais usada atualmente em REST APIs. Conceitualmente, a representação de um recurso, que é o que você está vendo aí na tela, não é o próprio recurso, tá? O recurso é a coisa, é o objeto. A representação é o que você vê, é o que você está vendo aqui. É o que esse objeto foi transformado, em que, né, esse objeto foi transformado para que seja possível visualizar. Então, por exemplo, no lugar de JSON, que é o que você está vendo aqui, poderia ser XML, poderia ser uma imagem JPEG, poderia ser qualquer outro formato, tá? Mas para dados, o mais comum em REST APIs é JSON ou XML. JSON é até mais usado, tá? E aqui,
Veja que JSON, que é uma notação JavaScript, né? JSON vem disso, né? JavaScript Object Notation, é uma notação JavaScript, que não quer dizer que só funciona com JavaScript, tá? Só é inspirado nisso. A gente tem aqui, ó, os colchetes representando um array, uma lista, e as chaves representando um objeto, ó, objeto, objeto. E vírgula aqui para separar entre um objeto e outro, tá vendo? E dentro de um objeto, nós temos o nome da propriedade, o valor. O nome da propriedade, o valor. Então, você viu que o nosso objeto Java que a gente instanciou lá, que foi o cliente, que foram dois, na verdade, a gente declarou os dois, colocou dentro de uma lista, eles foram transformados exatamente aqui para uma representação JSON, né? Outra coisa que a gente tem que ver aqui é que a gente já falei um pouquinho, mas a gente está usando o GET, né? O GET é para buscar, né? Buscar um recurso barra clientes. O método HTTP, ele possui a semântica da operação a ser efetuada sobre um determinado recurso. Ou seja, através do método, nós dizemos para o servidor qual tipo de ação a gente quer executar em um determinado recurso identificado pela URI. E o método GET é usado quando existe a necessidade, então, de obter a representação de um recurso, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando que a nossa aplicação, é fazer uma requisição em GET/clientes e a gente vai devolver como retorno a representação do recurso de coleção de clientes. Se a gente executar esse mesmo GET várias vezes no recurso, ó, várias vezes, o resultado sempre vai ser o mesmo da requisição inicial, porque fazer um GET em /clientes não gera um efeito colateral. Ou seja, o método GET ele não é usado para modificar um recurso. Por isso, ele é considerado idempotente. Essa palavra, idempotente, significa isso, tá? Que requisições repetidas na sequência não geram um efeito colateral, tá? Então, esse é um conceito interessante, importante, quando a gente trabalha... É o conceito do HTTP, tá? Quando a gente trabalha, então, com ele. Outra coisa que a gente tem que ver aqui é o código 200. Eu falei, o código 200 representa sucesso, né? Mas por que representa sucesso? Deixa eu abrir aqui um endereço aqui para você ver. Então, veja, existe uma lista padronizada de códigos de status HTTP e com registro oficial no IANA, iana.org, tá vendo? Que é uma organização que coordena, entre outras coisas, protocolos na internet. Então, uma das coisas que você deve se preocupar é em usar os códigos de status HTTP corretamente, de acordo com o que foi documentado, né? Aqui. Deixa eu te mostrar mais outro endereço aqui, ó. Tem documentado, talvez com uma linguagem mais simples, aqui no MDN, no mozilla.org, né? Então, tem aqui também documentado os status. E tem um outro, deixa eu abrir aqui também, tem um outro site que você pode usar como referência também, ó, que ele é bem enxuto. Você pode ir procurando aqui os códigos, tá vendo? Então, vamos ver o código 200. Ó, 200, ok, sucesso. Tá vendo aqui? Ele vai explicar o que significa esse código aqui, 200, tá? Os códigos de status, eles são agrupados em níveis, como você pode ver aqui mesmo, ó. Informacional, sucesso, redirecionamento, erro do cliente, tá vendo? Eles são agrupados em níveis. Na prática, a gente não usa todos os códigos de status, tá? Muitos deles, provavelmente, você nunca vai ver em uso, nunca vai precisar usar. Mas existem alguns códigos bem importantes que você vai precisar usar e a gente vai usar alguns aqui no curso, tá? Bom, eu disse que eles são agrupados em níveis, né? Os códigos. O nível 200, vamos começar pelo nível 200. Falar dos principais, né? Apenas. O nível 200 é um nível bem usado. Então, qualquer código entre o status entre 200 e 299, por isso que é o nível 200, entre 200 e 299 indica que a requisição foi bem sucedida, não houve nenhum problema de execução. Por exemplo, o código 200, que é o que eu já te mostrei, é um padrão para requisições executadas com sucesso. Já o código 201, ele significa que a requisição foi atendida e foi criado um novo recurso com sucesso. A gente usa ele, por exemplo, para criar alguma coisa. Eu vou criar um cliente, então faço um post em /clientes. Aí o resultado, caso seja sucesso, é 201, criado, entendeu? Por exemplo, também o 204. 204 significa que o servidor processou a requisição com sucesso, mas ele não está retornando nenhum conteúdo no corpo da resposta. Diferente aqui, ó. Aqui retorna um conteúdo na resposta, não foi? Mas se não retornar nada na resposta e tiver sucesso, ele retorna um 204.
204 é no content, né? Sem conteúdo. Aí tem o nível 300. O nível 300 indica status de redirecionamento. Por exemplo, o código 301, ele diz que a requisição e todas as futuras requisições devem ser redirecionadas para um outro endereço, que deve ser fornecido no cabeçalho da resposta. Então, quando usa esse código aqui, o servidor API retorna 301 e no cabeçalho da resposta, lembra do cabeçalho HTTP? Inclusive a gente pode ver aqui, ó, headers, tá vendo? Ele retorna um cabeçalho indicando para onde ele deve ser encaminhado, tá? Aí tem o nível 400, que indica algum erro por parte do cliente, ou seja, do consumidor da API, né, que criou a requisição, por isso que é um client error que está falando aqui. Então, por exemplo, o código 400 significa que o servidor não pode processar a requisição porque ele não conseguiu entender a mensagem ou porque ele percebeu algum outro erro por parte do consumidor da API. Pode ser algum erro de sintaxe ou algum erro de validação também. O código 404, not found, né, deve ser o mais conhecido. Você já deve ter visto esse status muitas vezes, né? Ele indica que o recurso solicitado não existe. Quando você tenta acessar uma página que não existe, por exemplo, lembra que aparece um erro 404? Então, o código é o código de status HTTP 404. A gente usa ele também bastante, que foi inclusive um que a gente vai colocar aqui, ó, clientes 2. Existe ou não? Não existe, né? Por isso, ó, 404, not found, né? Então, é um código bem conhecido. Aí o nível 500, que é o server error, né, indica erro do servidor. Ele indica algum problema no nosso código ou com os servidores da aplicação. O próprio código 500 significa um erro interno inesperado, que o servidor não sabe como tratar. Então, por exemplo, uma exception não tratada, algum erro não tratado, algum problema no servidor, pode lançar um código 500. Bom, você não precisa decorar todos esses códigos, embora os mais comuns você acaba decorando mesmo, né, os mais comuns. Então, sempre que você tiver dúvida, é só você pesquisar qual que é o código status mais adequado nessas documentações que eu te mostrei ou em alguma outra, beleza? Bom, eu já te mostrei que quando a gente altera alguma coisa aqui, por exemplo, vou colocar aqui João das Couves, o nome. Altera alguma coisa aqui na nossa classe Java e faça uma nova requisição. Essa alteração que a gente acabou de fazer ainda não está funcionando, não está rodando ela ainda. Por quê? Nossa aplicação já está levantada, a gente tem que dar um restart na aplicação, não é isso? Beleza, vou te mostrar agora, voltei, desfiz e vou parar aqui a aplicação. Vou te mostrar agora o que a gente pode fazer para facilitar o nosso trabalho durante o desenvolvimento. É bem simples. Clica aqui com o botão direito no projeto, vem aqui em Spring e clique em Add DevTools. Tá? Então a gente vai adicionar esse DevTools, ó. E agora aqui no .xml, só para te mostrar que depois que a gente adicionou o DevTools, ele adicionou aqui uma nova dependência. Então ele vai baixar da internet, colocar no seu repositório local o Spring Boot DevTools. O Spring Boot DevTools é exatamente o que ele fala, ferramentas de desenvolvimento, né? Então ele vai ajudar a gente, uma das coisas que ele ajuda é isso, nesse restart da aplicação, né? Então eu vou iniciar a aplicação novamente para você ver. Ó, já iniciou. Lógico que o DevTools a gente usa só em desenvolvimento, né? Em produção não tem necessidade, não usa ele. Mas vamos lá, ó. Fiz a requisição, tá João ainda, né? Se eu colocar agora João das Couves e salvar, fica olhando, salvei. Ele já deu um restart bem rapidinho, tá vendo? E ele faz um restart otimizado, tá? Ele não dá um restart na aplicação inteira, não. Ele consegue separar o que pode ser alterado para ele recarregar e o que nunca pode ser alterado, que então não precisa recarregar. Por isso o restart é bem mais rápido do que o normal. E aí depois disso é só fazer a requisição, tá vendo? Vou alterar de novo aqui só para João. Alterei para João e já está lá João. Então a gente usa bastante DevTools para a gente ganhar tempo durante o desenvolvimento, beleza? Muito bem. Agora vamos ver falar de Content Negotiation, ou seja, negociação de conteúdos. O que é isso, né? A gente pode ter vários tipos de representações para um recurso. Nesse caso aqui, qual que é o formato dessa representação que eu disse? É JSON, certo? Mas o consumidor da API, ele pode
ele pode querer uma outra representação, né, um outro formato. E aí ele pode especificar aqui no cabeçalho da requisição. Lembra do HTTP que tem um cabeçalho? Então, aqui é o cabeçalho da requisição, ó, aqui em cima, ó, headers, cabeçalhos em inglês, né? Cabeçalho da requisição. Aqui embaixo é o cabeçalho da resposta, tá? Então, vamos lá, o cabeçalho da requisição. Eu vou colocar aqui accept. Então, o nome do cabeçalho é accept. Eu vou colocar aqui application/JSON. Quando eu coloco application JSON, ele retorna aqui o JSON para a gente. Ah, mas antes eu nem tinha colocado aqui application JSON e ele já retornou o JSON. Sim, porque é o padrão do Spring Boot, ele já coloca aí o application JSON como padrão, por isso não tinha necessidade de especificar, mas o consumidor, se ele especificar application JSON, beleza, nossa aplicação aceita application JSON e vai devolver o application JSON. Mas vamos supor que o consumidor não quer o JSON, ele quer outro formato, por exemplo, XML, application XML. Ah, inclusive esse aqui, ó, application JSON, application XML, isso aqui são media types, tá? Também registrados. Então, existem vários media types conhecidos, por exemplo, application/XML, application/JSON, image/JPEG. Então, não estou inventando isso aqui, tá? Isso aqui são media types, né? Tipos de mídias conhecidos. Beleza, coloquei application XML, eu não quero JSON, eu quero XML. E aí, vai funcionar? Tá vendo? Não funciona. Retorna um 406 not acceptable. Tá? Então, 406, 406, vamos ver aqui, not acceptable, é um erro do cliente, né? Então, não é um erro do nosso servidor, é um erro do cliente. Por que é um erro do cliente? Porque o cliente, o consumidor, que somos nós aqui no Postman, estamos tentando buscar um recurso, passando um media type que o servidor não reconhece, que é inválido, né? Então, ele tem que colocar application JSON, certo? Legal, mas e se a gente quiser adicionar o suporte a XML também na nossa aplicação, de forma que o consumidor, o cliente da API, possa escolher se ele quer usar JSON ou XML. E é justamente isso que a gente chama de Content Negotiation, né? Porque o cliente negocia com o servidor. Ah, agora eu quero JSON, eu quero XML. Cada cliente escolhe o formato que ele consegue trabalhar melhor. A gente pode fazer isso de uma forma bem simples. Eu acho que não vai ter aqui, ó, vamos ter que digitar mesmo, porque aqui não vai ter. Deixa eu procurar aqui. Ó, deixa eu fazer de novo para você pegar, ó, botão direito, Spring Edge Starter. Aqueles starters que a gente adicionou inicialmente, quando a gente criou o projeto, a gente pode voltar aqui e continuar adicionando, tá? Mas não vai ter aqui XML, não tem, vou ter que digitar mesmo. Então, vem aqui no .xml e vou colocar aqui, ó, uma nova dependência. Group ID com.faster.xml.jackson.dataformat. Então tem que ser exatamente isso aqui, tá? Artifact ID Jackson Data Format XML. Jackson é a biblioteca que a gente usa para deserializar os objetos, as representações, tá? Por padrão, o Spring já usa o Jackson. Então, o que nós estamos fazendo aqui é adicionando uma nova dependência do Jackson para o formato XML, certo? Então, a gente faz isso, salva o arquivo e ele já baixa a dependência para a gente. E agora, como a gente mexeu aqui no .xml, é bom a gente dar um restart aqui, porque pode não funcionar. Então, aí sim, é interessante dar um restart na aplicação. E eu vou fazer requisição JSON, ok. Agora eu vou fazer com XML, application XML, tá ok também, tá vendo? Então, agora o consumidor pode escolher. Se eu não especificar nada, o padrão ainda está JSON, mas se eu especificar XML, application JSON, a gente consegue negociar o conteúdo. Por isso é chamado, como eu disse, Content Negotiation, né? Bom, aqui no XML, você está vendo que tem algumas tags aqui, list, item. A gente poderia customizar isso aqui, colocar aqui, por exemplo, clientes, aqui colocar cliente. A gente pode customizar isso, tá? Mas a gente não vai ver isso nesse curso, porque a gente vai trabalhar aqui nesse curso apenas com JSON. Inclusive, eu vou já remover isso aqui. Deixa eu parar a aplicação. Vou remover, eu coloquei aqui só para te mostrar o que é o Content Negotiation, mas a gente vai usar só JSON, que é o mais comum mesmo. Você pode te perguntar, será que eu devo usar JSON e XML? Eu devo suportar na minha API JSON e XML, ou só um, ou só outro? É uma pergunta comum e uma boa pergunta, mas não tem uma resposta 100% definitiva para isso, tá? Você deve, na verdade, analisar os consumidores da sua API ou perguntar para eles, né, o que eles preferem.
Na maioria das vezes, agora uma resposta assim, talvez você queira uma receitinha de bolo, né? Na maioria das vezes, apenas JSON é suficiente e é o recomendado, tá? Maioria das vezes. Mas, a não ser que você tenha alguma particularidade nos consumidores da sua API, né? Ainda mais quando são consumidores, aplicações de empresas corporativas, muito burocráticas, que demoram a evoluir, né? Empresas mais antigas, aí talvez eles vão preferir o XML. Mas assim, a maioria das vezes é só JSON mesmo. Pode ver várias grandes APIs aí que não aceitam XML, é só JSON, tá? Bom, agora que você já aprendeu os fundamentos de REST APIs com Spring e como desenvolver um endpoint simples de uma REST API na prática, vamos adicionar persistência de dados, adicionar outras operações no recurso, adicionar validação de entrada de dados, tratamento de exceções e, claro, continuar o desenvolvimento dos outros endpoints também. Mas isso é algo que nós vamos ver na próxima aula, porque esse vídeo está ficando longo demais. E a próxima aula vai ser publicada nesta quarta-feira. Você vai aprender sobre Bean Validation, Exception Handler do Spring MVC e vamos implementar os endpoints, finalizar os endpoints do recurso de clientes e também de ordens de serviço, tá? Mas antes de eu encerrar essa aula, eu queria pedir duas coisas para você. Primeiro, deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo o que você achou dessa aula, o que você aprendeu, ou se quiser pode deixar alguma pergunta também. Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e escutar isso de você vai fazer muita diferença para mim. Minha equipe e eu vamos ler todas as mensagens e tentar responder tudo que estiver ao nosso alcance. E o seu depoimento ou sua pergunta pode aparecer nas próximas aulas, olha que legal! Essa área de comentários aqui embaixo é um lugar que temos para conversar e trocar ideias e assim formar uma comunidade de pessoas que querem aprender e evoluir em desenvolvimento de REST APIs com Spring. E a segunda coisa que eu quero te pedir é para você compartilhar o link dessa aula com seus colegas de trabalho, de faculdade, seus amigos ou qualquer pessoa que você conheça que está estudando ou já programa em Java e também possa ter interesse em se tornar um desenvolvedor de REST APIs. Da mesma forma que eu estou compartilhando meu conhecimento sem esconder nada, você também pode fazer isso. Os programadores mais bem-sucedidos que eu já conheci não seguram informações, muito pelo contrário. Compartilhar conhecimento é uma virtude que só vai te ajudar ainda mais e você pode começar a praticar isso agora. Então é isso, fica atento ao seu e-mail que em breve eu vou te enviar o link para a aula de número 2. Um abraço!